sei que tudo podes, meu Deus, nada pra ti é impossível. Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Hoje é segunda-feira, 10 de novembro de 2025. Eu espero que este áudio os encontrem com saúde e na paz de Cristo. Eu me chamo Adilson Nunes, ministro da palavra na área missionária Santa Dulce dos Pobres e pertenço à comunidade Menino Jesus, setor Dom Luís, Arquidiocese de Manaus. E é com alegria que eu venho partilhar com vocês o Santo Evangelho que a liturgia nos propõe para hoje. O Evangelho de Lucas, capítulo 17, versículos do 1 ao 6. E as nossas intenções de hoje vão para todos os irmãos e irmãs que necessitam de cura e libertação. Onde eles estiverem, que o Senhor vá até eles levar tudo aquilo que eles tanto necessitam. Que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre com todos nós. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Iniciemos o Santo Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Lucas capítulo 17, versículos do 1 ao 6. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos: é inevitável que aconteçam escândalos, mas ai daquele que produz escândalos. Seria melhor para ele que lhe amarrassem uma pedra de moinho no pescoço e o jogassem no mar do que escandalizar um desses pequeninos. Prestai atenção: se o seu irmão pecar, repreende-o. Se ele se converter, perdoai-lhe. Se ele pecar contra ti 7 vezes num só dia, e 7 vezes vier a ti, dizendo: estou arrependido, tu deves perdoá-lo. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu: se vós tivesses fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, podereis dizer a esta amoreira: arranca-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, meus irmãos e minhas irmãs. Alguns temas são propostos para a nossa reflexão neste dia de hoje. Dentre eles, as leituras bíblicas nos convidam a pensar sobre os escândalos que, vez por outra, surgem na igreja e na sociedade e que chocam a todos, sobretudo os que têm fé. É muito desagradável quando ouvimos falar de escândalos na igreja. Alguns que desviam zelar pelas pessoas e pelas coisas de Deus, acabam por se envolver com coisas que desagradam a Deus e desacreditam a igreja, onde tantos missionários dão a sua vida por ela. Precisamos ter todo cuidado, meus irmãos, para não nos envolvermos em escândalos e não cairmos nas armadilhas que estão por aí, disfarçadas, prontas para envolver agentes de pastoral, leigos e consagrados. Jesus, no Evangelho de hoje, pede cautela a todos. Às vezes, os escândalos são inevitáveis, diz ele, pois as situações são tão adiosas
que acabam por envolver até pessoas inocentes. Porém, mesmo que sejam vítimas de armadilhas, escândalos, são sempre escândalos. E ai daquele que os produzem, diz Jesus, principalmente quando esses escândalos envolvem os pequeninos. Por isso, os casos de pedofilia são tão graves. Eles envolvem inocentes, indefesos e devem ser combatidos de todas as formas. Há também os escândalos cometidos contra outras categorias de pequeninos, que são os pobres, os indefesos, os que dependem de outros. Toda situação de escândalo, seja na igreja ou fora dela, deve ser combatida. E aqui está um dos grandes desafios da missão. Jesus usa expressões fortes para o combate aos escândalos, como, por exemplo, amarrar uma pedra de moinho e se jogar no mar. É duro, não é, meus irmãos? Ele sugere, diante dessas situações, a caridade pastoral e o perdão. Mas isso não significa aprovar o erro e permitir que continue acontecendo. Significa dar mais uma chance àquele que errou para reparar o seu erro. Vemos assim que quem confia em Deus evita provocar escândalos, diz o Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje traz também recomendações sobre o perdão. Perdoar sempre é a recomendação de Jesus quando ele diz que se o irmão pecar 7 vezes durante o dia e 7 vezes vier pedir perdão, ele deve ser perdoado. Não é fácil agir dessa maneira. Somente os que têm fé são capazes de tal procedimento. Diante disso, os discípulos viram quão pequena era a fé que eles tinham, pois talvez ainda não conseguissem perdoar como pediu Jesus. Por essa razão, eles disseram: aumenta a nossa fé. E Jesus questiona se de fato eles têm fé, pois se tivessem fé, mesmo que fosse pequena, poderiam fazer muitas coisas. O exemplo que Jesus dá questiona a fé deles e a nossa, e mostra o quanto é importante ter fé, mesmo que seja pequena como um grão de mostarda. Como anda a nossa fé, meus irmãos? Temos fé verdadeira ou nossa fé somente quando as coisas dão certo? É bom pensar um pouco sobre isso. Também é rever como anda a nossa fé e nossa confiança em Deus. Temos assim recomendações muito importantes para a nossa vida. Elas nos ensinam o reto agir e nos aproximam de Deus. Irmãos e irmãs, que possamos segui-las, a fim de agir com sabedoria, que na igreja tenhamos sempre pessoas íntegras, não envolvidas em escândalos, para assim continuarmos com nossa missão livres dessa mácula. O Senhor pede isso, tudo por amor a cada um de nós. Amém? Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. A todos uma ótima segunda-feira e uma semana sempre na paz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo.